Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, esse bom dia que Ele está nos dando. Todos os dias é bom, às vezes é nós que não estamos bons, né? O dia é a mesma coisa, continua. E agora, este momento aqui, nós vamos render culto a Deus, orar, louvá-lo. E a mensagem vai ser em outro lugar hoje, Isaías 53. E que Deus nos abençoe, que possamos sair com nossa alma edificada na palavra de Deus, que a palavra de Deus que nos sustenta, que nos edifica, mas ela tem que ser usada, tem que ser ouvida, ela tem que ser pregada. Como diz lá, né? O povo, se aquele tempo Deus questionou, Isaías questionou que o povo não dava crédito à pregação, da mensagem, da palavra, e hoje também. O mundo vai ser julgado pela palavra. Vai ser julgado pela palavra. Que a palavra já está escrita e visada para a humanidade, para o mundo todo. E o povo não quer dar crédito na palavra de Deus, não acredita, não dá ouvido para a palavra de Deus. Acho que é palavra de homens, só porque um homem está pregando, mas ela é uma palavra, nas Escrituras ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então Deus quer que nós praticamos a palavra dele que nós ouvimos. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer a Ti por mais este momento que Tu nos está concedendo. Agradecemos a noite que nos deste, o sono, e agora aqui neste momento para louvar-te a Ti, estudar a Tua palavra e nos ensina a segui-la, para que nos instrui através do Espírito Santo, para nós podermos viver nessa vida até quando Tu nos chamar. Em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos começar a louvar o Senhor para o hino. Obrigado, Senhor.
Vida? Faz tempo que eu não toco ele.
chat fez um curso aí. 340, não sei se vai. Oi? 340. 340. Estava animado da outra, o fôlego fica baixo. Vendo? Pulverizou.
fala de gente, os espíritos trazendo uma ocasião certa para cada um, decidindo que os irmãos que encontram aqui, encontram cada um, encontram necessidade de cada um, daqueles que têm adoração da chamada igreja, aqui cada família representada e o pastor de Deus está falando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e perdão do nosso pecado. Amém. Então, Isaías, capítulo 53. Esse capítulo, o capítulo de Isaías, é uma profecia eloquente que desvenda, esclarece, abre o propósito redentor de Deus para salvar a humanidade. Então, este capítulo, específico para isso, ele aponta para o Messias, que viria, e veio. Jesus Cristo, e como ele seria ferido também, ele viria, Jesus Cristo, ele ia ser ferido, né, sofrido, pelas transgressões da humanidade, ele levando como um cordeiro, levado como um cordeiro ao matador. A Verinha quer uma... Tem Bíblia aqui. Aqui não tem. Precisa deixar uma de sobra aqui. Vamos começar do irmão Paulo e ler o versículo 1. Quem deu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém? Olha bem, aí fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ele está fazendo uma pergunta. Quem responde? Como que eu estou pensando? Quem é que responde o que eu estou pensando? Então, eu dei crédito. João Paulo já falou. Então, mas só que muitos não deu crédito na pregação. Que ele está dizendo, quem? E aqui se manifestou o braço do Senhor. Então aqui é um lamento sobre a falta de fé da mensagem que Isaías estava pregando. A mensagem era do Senhor. E o pessoal, o povo daquele tempo não mostrava fé, não acreditava. Então, e ele lamentava isso. E está lamentando hoje também, esse lamento continua até hoje, que o povo não mostra interesse pela a pregação da palavra de Deus, não tem fé na palavra de Deus, não acredita no Senhor, que Ele salva, a salvação eterna, por exemplo, e que, se tiver fé, se aceitar, Ele mudaria a vida deles para melhor. E quando hoje a pessoa aceita Jesus, olha, pode garantir isso sem erro, sem dúvida, que ele muda a vida para melhor. Primeiro, porque se ele partir desta vida, ele vai morar com Deus, ele vai com Cristo. Agora, e melhora também, ele vai evitar muitas coisas, ele vai ter prazer de andar de servir a Deus. Não é apenas eu tenho minha religião, não é ter Cristo. Novamente fala, quem deu crédito à nossa pregação? Isto serve como uma introdução e explicando, mostrando a incredulidade que o servo enfrentaria pelo mundo todo. O servo do Senhor, ele enfrenta essa dificuldade. Isaías enfrentou essa dificuldade no tempo que ele pregava, para querer convencer as pessoas que eles estavam errados, que vocês estão no caminho errado, e vêm para o caminho para o Senhor. Então,
devido ao seu nascimento ter sido numa pobreza. Por quê? Jesus nasceu na manjedoura, todo mundo conhece, isso é o ABC. Jesus, ele nasceu na manjedoura, ele pobre, então a pobreza na manjedoura, as origens de Jesus não era promissora, as origens de Jesus não prometia muita coisa. Quem olhava a Jesus, olhava pela família, não prometia. E hoje as pessoas querem que prometem alguma coisa, eles querem promessa, promessa de prosperidade, e Jesus só promete cruz, sofrimento. Então, por isso que não creram nas promessas dele. Não tinha nada de bom para oferecer ao povo. A promessa de Jesus é sofrimento, cruz. Isaías pregava para aceitar Jesus. E ele não prometia algo que o homem queria. O que o homem quer que promete hoje? Um bom sucesso, ter um bom sucesso, por exemplo. Que as pessoas iriam ser bem-sucedidas. É isso que a pessoa quer ouvir. No mundo físico, material, a pessoa quer isso. Quer algo que promete para ele, mostra um resultado melhor. Vai ter sucesso. Você vem que você vai ter sucesso. Você vem para a minha igreja, vai ter sucesso. Vai ter coisas boas. Mas só que ele prometia o quê? Salvação da alma, das almas. Era para confessar os pecados. Ninguém quer isso, né? Com arrependimento, ninguém quer o arrependimento. E salvaria o povo da ira futura de Deus. Quem se arrepende hoje está livre dessa ira futura. Então Isaías não promete ao povo sucesso ou bom resultado, um futuro próspero. É isso que as pessoas querem, nas coisas materiais, nas coisas carnais. Ninguém olha para frente. Ninguém quer sofrer. Claro que isso é louco, né? Nós mesmo queremos sofrer, mas às vezes precisamos sofrer. É necessário que agradar a Deus. Ou 2 agora, leia. Porque cresceu como o renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura que atraísse nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. Olha o retrato de Jesus, olha o que falaram. Então, isso que ele foi rejeitado. E agora, muitos pregadores hoje querem apresentar sucesso, querem apresentar prosperidade, que isso, porque foi subindo como renovo perante ele. Perante quê? Perante Deus Pai. Jesus, ele fez uma comparação com uma planta, uma terra seca, uma raiz de uma terra seca, como uma raiz de uma terra seca, uma planta numa terra seca, como uma planta numa terra úmida, dá muita diferença. Pode plantar junto. Aquela que na planta que está na beira com água, na beira do rio, lugar úmido, ela destaca, fica viçosa. E aquela que está na terra seca lá no alto, lá está longe, amarelinha, fraca. Contando isso, e depois ele fala assim, não tinha beleza nem formosura, mas só que não era feio. Agora, eu já vi gente interpretar que Jesus era um homem feio. Não, fala que ele não tinha beleza, não tinha formosura atraente, a beleza dele era espiritual, era. Bom dia, pode sentar. Então, e olhando nós para ele, então Isaías fala, concluiu, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que desejasse. Aos olhos de Deus, Israel era como uma terra seca e dura, não produz frutos. E essa terra seca pode estar para o mundo todo. O coração do homem é uma terra seca, não produz frutos. Só maldade, coração natural, um coração que não é regenerado, ele não perdoa, ele só odeia, quer vingar. Não é que nós somos cristãos também, né? Não também, né? Somos bonzinho, bom. Nós temos as nossas falhas, nós somos ser humano, mas nós temos um outro lado.
nós temos a natureza divina, nós temos o Espírito Santo, que faz que nós perdoa sem ter dificuldade. Você pode ficar um pouco, fica sentido, fica magoado, mas perdoa ali. É isso daí. Então quer dizer que o coração do homem é duro, como uma terra seca, sem água, sem chuva. É o coração do homem. A palavra de Deus, a água viva, ela rega a nossa alma, o nosso coração, amolece o nosso coração, faz que o nosso coração ele produz frutos. Então, agora, mas Deus olhou para esse mundo com misericórdia. A valência da humanidade que tem um Deus misericordioso. Ele perdoa, mas quem aceita o Filho dele, valoriza, crê no sacrifício do Filho dele que realizou na cruz. Então ele tem misericórdia, compaixão, e Deus olha com deleite, olhou, enviou seu Filho amado. Esse aí é o segredo da vida, o Salvador do mundo, para converter os corações duros, que tanto o meu, de vocês tudo eram coração duros, em um coração, para se converter um coração mole, pela mensagem divina trazida pelo teu servo. Irmãos, uma terra fértil produz muitos frutos. Quando semeia a semente nela, no caso aqui, a semente é a palavra de Deus. Em Ezequiel, bebê água que está tossindo. No livro de Ezequiel 36 e 26, disse assim, ó: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então ele fala aqui de uma transformação interior do coração. Então é o coração que deve ser transformado, que é necessária para a restauração, restaurar um novo nascimento. Lá dentro, o que está lá dentro mostra parte de fora, para o exterior, pelo o testemunho. Que seja completa uma vida, a salvação eterna, duradoura, não tem fim. Deus agiu e Ele age para mudar o coração do seu povo. Irmãos, nós somos o povo de Deus e Ele está trabalhando, mas nós temos que estar na fila. Na mesma coisa que está numa fila aguardando passar o médico para cuidar da saúde. Você está na fila e o médico está lá na frente, então você tem que estar na fila. Não pode sair da fila, que ele vai te ajudar, vai te melhorar a tua vida, vai curar o teu coração, a coisa que está precisando. Está salvo, mas precisa muita limpeza ainda. Não é porque está salvo, pronto, está completo, não preciso mais de nada, não preciso ir em culto, não preciso louvar a Deus, não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso mais de nada, tá? Salvou, tá? Não, a salvação é assim, para ter galardão, para ser abençoado por Deus, nós devemos se pôr na fila, está aí da bênção, a bênção espiritual. Então ele age para mudar o coração do seu povo, possibilitando a obediência e a fidelidade. Então precisa ser obediente, precisa ser fiel. A regeneração interior é lá dentro. É um processo que só Deus pode realizar. A salvação é com Deus. Todas as coisas é Deus que realiza em nós. A santificação. Se nós estamos neste mundo, porque Deus colocou. Só que Ele não obriga ninguém. E a Ele fez o homem. Começou lá do Jardim do Éden. Agora tem nós. Nasce uma criança, Deus coloca no mundo. Deus já sabe o resultado
o fim da vida dela. Então, o coração novo e o espírito novo que fala aqui em Ezequiel, que representa uma mudança radical na natureza humana. A natureza humana, depois que ela tem a pessoa, quando ele nasce de novo, eles sabem, porque antes ele era uma coisa. Cada um nós sabemos como é que nós era uma coisa. Uma renovação que capacita a mudança nas nossas vidas, mano. Na pessoa, na vida da pessoa. A amar a Deus e obedecer a Deus de coração e de alma. A salvação não é apenas uma questão só de perdão, mas também de salvação e santificação. Então vem tudo. Vem a santificação, vem o perdão, e por aí vai. Então, irmãos, também não se esquece, não devemos esquecer, como muitos deixa por esquecido. Esquece tudo, esquece que Deus fez por ele, esquece que Deus que pôs ele no mundo, esquece que tudo que nós recebemos é Deus que nos dá o alimento, nem que não é salvo, é Deus que dá a vida. Agora, a pessoa deve saber que ele não... Quanta gente esquece de tudo? Eu salvei, até esqueci. Esquece da igreja, abandona a igreja e não volta mais. Ué, o que aconteceu? Será que chegou uma fé genuína? É Deus que sabe. Então, esquece muitas coisas, volta para trás. E nós devíamos pedir a Deus, não confiar na nossa força. No nosso, cada um confiar. Eu sou forte, eu estou na igreja. Cuidado, você não pode voltar para trás. E quem volta para trás, é difícil ele alcançar aquele que está na frente no caminho. Ele não perde o rumo. Então, o servo sofredor que carregaria os pecados da humanidade, sofrendo injustamente para trazer a redenção, Jesus Cristo, Filho de Deus. O homem caiu através da queda de Adão, também todos sabem. O que mais? E continua caído, até quando ele não vem a Cristo. Quando ele vem a Cristo, aí ele se levanta. Ele é o único que levanta o homem caído. Ainda no versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Olha bem, para não esquecer, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que eu desejássemos. Irmãos, a palavra perante ele significa diante do Senhor Deus Pai. O Filho falando que tinha o seu olho fixo sobre Deus Pai, com o olho fixo no Filho, sobre o Filho, como um renovo de uma terra seca. Imagina, que chegaria a ser a raiz da qual a sua igreja iria nascer. A igreja de Cristo nasceu da raiz, que é Jesus, ele é a fonte. Mas a igreja que está seguindo a doutrina dos apóstolos, não é doutrina de homens. A igreja que estiver pregando conforme o que as Escrituras ensinam, essa é a igreja de Cristo. O nome não importa. O nome de igreja batista, igreja, ou seja lá o que for, não importa. O importa se ela está seguindo fielmente as palavras das Escrituras. Começando principalmente a doutrina dos apóstolos, que Jesus deixou para nós seguirmos. E chegaria a ser a raiz da qual sua igreja iria nascer, que mais? Iria crescer e produzir frutos, convencer as almas. O trabalho da igreja é pregar, a igreja não é
A igreja para trabalhar, está aqui na terra para trabalhar, pregar o evangelho para as pessoas. Em Mateus 29, 28, 19 e 20 diz assim, portanto, Jesus falou lá, portanto, ide, falando para quem? Quando ele ia, estava vivo, andando com eles, Jesus sabia que ele ia ser pego, ia ser preso, ia ser crucificado, ele ia ressuscitar, ia subir aos céus. Ele está lá, ele vai voltar. Então ele diz assim, portanto, ide, fazei discípulo, a igreja que faz discípulo de todas as nações, aqui no Birajara. Naquele tempo não tinha o Brasil, não tinha, entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora vem, primeiro prega a salvação, depois ensinando-os. Agora a pessoa quer ensinar antes de se salvar. Não, que muita gente, você quer pegar a salvação, ele começa a perguntar as coisas. O que diz aquele versículo, aquela passagem do Velho Testamento? Só curiosidade. Não, ele fala agora, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E eis que eu estou, Jesus falando, convosco todos os dias, madrugando e até a consumação dos séculos. Para seguir a consumação do nome até o final. Ele está conosco, irmão. Cristo, o Messias, será o renovo fresco do tronco de uma árvore que tinha sido destruída e derrubada. Esta palavra foi cerrada, ele foi a Jesus Cristo, essa árvore, ela foi cortada pelo meio do tronco, tirada. As palavras, não havia aparência nele, beleza, formosura, refere-se a outros fatos de que ele não tinha nada de atrativo a não ser beleza espiritual. Ele tinha tudo que o homem precisava e o homem não quer saber. 3. Era desprezado e marginalizado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso. Amém? Em Salmos 22, versículos 6, 7, 8, 9, diz assim, mas eu sou um verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O salmista diz, todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e maneia a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Então ele começou a dizer, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Então o pessoal olhava para ele, se zombava, ele curou tanta gente, fez milagre, fez isso, fez aquilo, ressuscitou morto, Lázaro, por exemplo. Agora, desce da cruz, que nós criamos em ti, mostra o que fez agora, e está lá, preso assim, como coitado, eles iam zombar, outro mundo manhava a cabeça assim, fazia, os lábios. Então, por isso que vemos aqui, a palavra verme que o salmista usou aqui, quer dizer que ele tomou um lugar mais baixo entre os homens. Então, agora o 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós falamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, no que fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidade espiritual e enfermidade física também. Nós oramos a Deus em nome dele que cure a nossa enfermidade. Ele curou muita enfermidade das pessoas.
Quando Jesus andava, ele dava vista cego, aleijado. Quando Jesus curava, a pessoa levantava e saía pulando, né? A cura dele era 100%. E hoje você vê assim, a pessoa continua mancando, sai meio... Não, o homem não tem poder. O poder que Deus deu aos apóstolos, ele não dá hoje para homem nenhum, cristão nenhum, por mais fiel que seja. Se eu tivesse o poder, se ele me desse o poder que os apóstolos tinham, saíram se ubirajar no hospital, ia orando, saia, levava a capa, saía pulando. Como de Pedro, só na sombra de Pedro, a fé, ele tinha o poder de Deus, um poder especial. Então, passava-se, a pessoa já seria curada. Não tinha essas filas nos hospitais. Não, hoje não tem. Hoje ele ensinou a orarmos a ele e falar se é da tua vontade. E se não é da vontade dele, que a gente sara. Olha, ele fala, ferido de Deus. Eles pensavam assim a respeito de Jesus, que é o servo do Senhor, porque a lei de Moisés dizia que um pendurado no madeiro, ele tinha culpa, ele merecia estar lá. Então Jesus, para cumprir a lei, tudo, ele foi pendurado. Então, mas ele foi pendurado no madeiro, não é porque ele tinha culpa. A culpa era nossa, a culpa era do povo, e a culpa nossa, nossos pecados. Ele foi considerado como maldito de Deus, diz em Deuteronômio 21, 22 e 23, Gálatas capítulo 3, versículo 13. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, diz Deuteronômio 21, 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo e de morte, e for morto, ou pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Em Gálatas, que eu falei, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como for escrito, eu já lembro, Deuteronômio 14, aqui em Gálatas 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Então é pela fé, não é pelas obras. Você vai fazer boas obras, vai fazer tudo o que for de direito, e para receber a salvação, para receber o Espírito, não é pela fé nele. Só que os espectadores pensavam, os curiosos, os que estavam assistindo, que ele estava sofrendo por transgressão da lei, ele estava transgredindo a lei, então ele está sofrendo, mas não sabendo que era pelos pecados deles, eles não sabiam. Por que nós sabemos? É pela fé, e o Espírito Santo nos esclarece, nós temos a palavra, como antes nós não conhecíamos, pecado deles e de todo mundo, não é só deles. A sua experiência de dor e angústia era para o seu povo, os irmãos. Então, agora os 5. Mas depois que ele salva das nossas conversões, e por isso salva das nossas iniquidades. O castigo que nos dá da paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi ferido, olha bem, foi ferido por nossas transgressões e pecados. Foi ferido pelas transgressões de nosso pecado. Não esquece, Jesus morreu na cruz para isso. Ele veio do céu para nos salvar.
e moído por causa das nossas iniquidades. Aí fala agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo que ele levou nos traz a paz. Entendeu? Se Jesus não fosse castigado na cruz, nós não tínhamos paz. Nunca. Nós iríamos para o céu depois que morresse. Então, irmãos, aqui, a maneira pela qual ele morreu foi o preço que ele pagou pela redenção do homem. Agora, então ele fala para nós, olha para a cruz. Uma delas tinha uma poesia assim, Francisco Mondanel, você lembra? Olhe a cruz e logo diga, ela é minha. O meu pecado fez isto com o Filho de Deus. E olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque a paz entre Deus e o homem foi por nosso Senhor Jesus Cristo restaurada. Essa paz. Tudo que Adão perdeu na desobediência a Deus, Jesus teria que conquistar e conquistou. Esta é a doutrina simples e verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Pela morte dele na cruz, pagou a dívida. Todos os outros fundamentos humanos, religiosos ou igreja que apoiem suas fés fora de Cristo não vão reinar com ele. Todas as igrejas, todo o que for, apoia a fé deles, a nossa fé, se não estiver apoiado em Cristo. Porque são fora de Cristo são fundamentos perecíveis. Agora, o fundamento imperecível é o que edificou a sua casa na rocha, Mateus 7,24. Então, para terminar, eu não vou explicar, só porque vai no irmão Paulo que começou a ler o versículo 6 e está encerrado. O dia que Deus permitir, a gente continua. Nunca imaginava que ia pregar isso hoje, jamais. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um ser desviado pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Olha bem, cada um tem seu caminho, e vem hoje. Tá? Cada um fica procurando o seu caminho, a sua salvação da sua maneira. Amém? Então vamos louvar o Senhor. E à noite estaremos e agradecemos a Deus por estar a velhinha aqui nos visitando. Reinaldo chegou um pouco atrasado também, aproveitou um pouco. E que à noite estaremos aqui no grupo maior, esperamos que sim. Que Deus nos abençoe. Para o hino.
Hã? A culto na Areia Branca, sexta-feira, se Deus permitir, né? Vamos na Areia Branca. Que Deus abençoe. Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, mais uma vez queremos pedir graças por nós muito estar se encerrando, né? Que o Senhor possa nos dar um bom dia, que possa nos fazer de noite, né? Que estamos presentes. Agradecemos pela palavra resposta, por cada um que nos visitou. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, né? Pela salvação de Jesus Cristo, e abençoe a nossa família, né? Livrando do mal, dando saúde, principalmente. Por isso, eu pedi e agradecer em nome de Jesus. Amém. Gilaine Rabal está assistindo, Geni Leme da Conceição também está assistindo.